Encerramos o último programa com as palavras do Mestre Jesus, anotadas por Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, e por Lucas, no capítulo 12, versículos 49 a 53. Aquelas que ele diz resumidamente que não veio trazer paz à terra, mas espada, veio trazer fogo, e o que ele mais queria era que esse fogo já estivesse aceso. E dissemos que é verdade, sim, que Jesus, em sua missão, veio trazer divisão ao mundo, veio trazer espada, palavra que, na acepção literária, indica divisão e conflito. Mas pensemos no sentido verdadeiro dessas palavras. O mundo tinha paz? O mundo vivia em paz? Hoje, o mundo vive em paz? A resposta a qualquer desses questionamentos é não. Um grande e sonoro não. Desde a mais remota antiguidade, o mundo vive em guerra. Basta ler os livros de história universal ou a própria Bíblia para comprovarmos esse fato. Jesus não quer que tal estado de calamidade continue. Por isso, na sua missão terrena, usou dessas palavras com o propósito de mostrar que os homens, os quais se julgam viver em paz, não vivem, estão em guerra constante. A partir de Jesus, que veio implantar uma nova sociedade mais justa, mais equilibrada, mais respeitadora dos preceitos divinos, haveria uma verdadeira luta entre os que aceitassem a sua orientação e os que teimassem na mesma vida de sempre, qual seja, de guerras. Além disso, uma verdadeira guerra se travaria em muitos seres humanos, em seus íntimos, para viver a nova realidade pregada pelo Mestre de Nazaré, ou continuar na mesma vida infeliz e inferior de antes. Não é assim mesmo que nós vemos aí na história que aconteceu? Assim, a divisão não seria somente entre os da mesma casa, mas também no íntimo de cada criatura humana. A priori, parecem paradoxais as palavras do Evangelho com a atitude empregada por Jesus, porque os homens se julgam os mais perfeitos do universo e interpretaram de forma equivocada as palavras utilizadas por Jesus para demonstrar que, a partir de então, ia provocar a luta entre os que desejariam enveredar pelo novo caminho e os preguiçosos ou obstinados que queriam permanecer estacionários. A luta seria para arrebanhar da maldade os espíritos e levá-los à liberdade. Só que, como os homens não querem que isso aconteça, os homens que se consideram donos de tudo, como veremos no capítulo 18 do Apocalipse, querem que os demais continuem sob o seu jugo, sua opressão, não os querem libertos. É como nos mostra a história da luta pela libertação dos escravos. Portanto, nada tem de paradoxal as palavras de Jesus com seus exemplos, com sua vida, nem com o texto do primeiro selo, em que o cavaleiro porta um arco. Tudo isso é para tirar das trevas os espíritos e trazê-los para a luz. Essa é a luta estabelecida pelo Cristo. Estão de acordo? A coroa que o cavaleiro recebe é a coroa da vitória, prometida ao vencedor. Percebam que eu disse coroa da vitória e não coroa da vida,
como está expresso na carta à igreja em Esmirna. Para identificar a coroa da vitória, como esta que é entregue ao cavaleiro do cavalo branco, vocês precisam reler todos os trechos das cartas às 7 igrejas, nos versículos que prometem prêmios aos vencedores. Precisam fazer um apanhado de todos os prêmios e somar a eles a promessa da vitória que aqui no versículo 2 do capítulo 6 é feita ao cavaleiro, pois ele saiu vencendo e para vencer, o que significa que antes mesmo da batalha, antes mesmo da luta ser travada, ele já recebe a coroa da vitória, indicando que desde já é um vencedor. No texto não é falado quem entrega essa coroa, mas com certeza é alguém que já sabe que o cavaleiro será vencedor nas suas batalhas. O tempo verbal empregado neste versículo 2 do capítulo 6 indica um fato concretizado, enquanto que os verbos empregados nas cartas às igrejas indicam uma série de promessas, pois que estão aqueles verbos no tempo futuro. Como lição de casa, façam essa comparação. É por isso que nós temos que estudar, para aprender e aprender as lições que nos levarão ao progresso espiritual, nos levarão a nos libertar da maior de todas as desgraças humanas, que é a ignorância das leis divinas. No próximo programa, nós veremos o que acontece quando o Cordeiro abre o segundo selo.